Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 e 2. E esta manhã o pastor vai pregar sobre o Salmo 91, que é o Salmo da proteção de Deus. É o Salmo que nos ensina a como viver num mundo tão conturbado, tão cheio de perigos, sem sermos atingidos por esses males. É esta a lição do Salmo 91, né? Que muita gente não entende. Muita gente acha que esse Salmo, abre ele, deixa ele aberto, a Bíblia no Salmo 91 e vem a proteção de Deus. Vem nada. Se você pega a Bíblia e abre no Salmo 91 e deixa ela aberta na tua estante, a única coisa que vai acontecer é que esta página aqui vai ficar toda empoeirada, vai ficar toda amarelada, prova de que você não manuseia a Bíblia para ver outra coisa, mas não vai trazer proteção alguma sobre você. Você vai entender na mensagem desta manhã o que faz com que a proteção de Deus esteja derramada sobre as nossas vidas. E diz assim o versículo 1: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Vamos orar ao Senhor agora. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, nesta manhã de domingo. O domingo que é o dia do Senhor, o domingo que o Senhor mesmo escolheu para que nós, o teu povo, os teus servos, os teus santos, os teus filhos amados, os teus eleitos, os teus predestinados, prestemos culto de adoração ao teu nome. E nós estamos aqui não apenas para te adorar, não apenas para te louvar, não apenas para te glorificar, mas para ouvir a voz do teu Espírito Santo, para alimentar o nosso espírito, para crescer no conhecimento da tua verdade. Porque quanto mais nós crescemos no conhecimento da tua verdade, mais a nossa vida espiritual fica equilibrada, mais a nossa vida fica edificada sobre a rocha. Então fala à tua igreja nesta manhã, fala ao teu povo, fala ao nosso espírito, Deus onipotente. E que o teu nome seja glorificado, meu Senhor, através de tudo que for proclamado aqui deste altar. Usa-me como pastor que o Senhor mesmo constituiu, que o Senhor mesmo vocacionou, antes mesmo que eu saísse da madre, para proclamar o teu evangelho de graça, para proclamar ao mundo a tua verdade. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, igreja gloriosa, igreja santa de Jesus Cristo, eu disse aqui ainda há pouco que este salmo, ele nos ensina a como nós vivermos num mundo tão conturbado, num mundo tão cheio de perigos, tão cheio de problemas, tão cheio de coisas perniciosas, sem sermos atingidos por essas coisas perniciosas. Esta é a mensagem que o Salmo 91 traz para o povo de Deus. Eu não sei se você já parou algum momento para pensar, acredito que sim, de como é perigoso este mundo que nós estamos vivendo. Está baixo o som aí atrás? Tá bom? Eu vi alguém fazendo sinal assim, parece para aumentar o som. Não? Então, nós vivemos num mundo, meus irmãos, tremendamente perigoso, extremamente perigoso. Você vê que neste mundo que nós vivemos, nós estamos expostos, todos nós sem exceção, a toda hora, né? A sermos vítimas de doenças, a sermos vítimas de enfermidades. A qualquer momento você pode contrair um vírus,
um vírus que penetra no teu organismo, que pode gerar um câncer, pode provocar uma leucemia, pode provocar uma doença incurável no teu fígado, pode penetrar no teu cérebro e causar danos irreversíveis. A qualquer momento isso pode ocorrer. Nós vimos há pouco tempo atrás, lá na África, você deve estar lembrado disso, as pessoas morriam em questões de hora, quando elas contraíam o vírus Ebola, ou ébola, né? Contraiu aquele vírus maldito, em questões de hora a pessoa falecia. Num passado não muito distante, olha, no planeta Terra, milhões e milhões de pessoas morriam vitimados pela febre amarela, por causa da gripe espanhola, muitos morriam por causa da malária. Olha que mundo perigoso é esse que nós estamos vivendo. Você vê aí o perigo da fome, que mata milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Se você tem acompanhado esses dias a televisão, se você tem assistido os noticiários, você começa a se deparar com uma realidade que está aqui ao nosso lado também, aqui muito próximo no sertão, mas que às vezes a gente só acorda quando nós vemos de uma maneira mais vívida através dos meios de comunicação. Você vê o que acontece com aquelas populações do Afeganistão? Quantas milhões e milhões de pessoas morrendo de fome no deserto? Está aí o perigo do desemprego, esta cruel recessão econômica que começa a atingir, meus irmãos, todas as nações da terra. Quem imaginaria que um dia nações tão poderosas como o Japão, como os Estados Unidos, poderiam ser vítimas de uma recessão econômica? Hoje o mundo inteiro está sendo vítima de uma recessão econômica. Nós vivemos num mundo onde é uma coisa palpável, uma coisa real, o perigo da violência urbana, os assaltos, os crimes, o sequestro, esta violência do trânsito que mata mais pessoas do que qualquer guerra já havida nesse planeta. O Brasil ainda está traumatizado pelas imagens que as redes de televisão mostraram do drama que viveu a família do Silvio Santos, né? Fazem poucos dias isso aí. Sequestraram a filha do homem, né? Teve que pagar um resgate de 500 mil reais. Dias depois o sequestrador volta, entra na casa, mantém os sujeitos debaixo de uma ameaça de uma arma. Foram momentos dramáticos. Só que aquilo que aconteceu com o Silvio Santos está acontecendo diariamente, meus irmãos, com centenas e centenas de pessoas, através daquilo que a polícia chama sequestros relâmpagos. Sequestro relâmpago é quando o bandido pega uma pessoa que não tem muitas posses, e ele pega um filho, ele pega uma pessoa da família, você não tem dinheiro, mas você tem um automóvel, e ele liga para a tua casa e diz: olha, venda o teu carro, custa 10 mil reais, e coloca em tal lugar e eu devolvo o teu filho. E a pessoa tem que sair correndo, vendendo o automóvel a qualquer preço, para dar aquele dinheiro. Isso acontece aí toda hora e todo instante. Então a verdade, meus irmãos, é que o mundo inteiro está sofrendo. O mundo inteiro está vivendo debaixo de um grande perigo. Você veja que toda a nação, todo o planeta Terra, né? Todas as nações do mundo ainda estão em estado de choque pelo que aconteceu agora nos Estados Unidos da América. Olha, ataques terroristas iguais àqueles que aconteceram no World Trade Center pode acontecer a qualquer momento em qualquer cidade do mundo. Não é só na América, não. Em qualquer cidade do mundo aquilo pode acontecer. Bom, eu poderia falar aqui de muitas outras coisas, de muitos outros perigos, mas eu creio que esta simples sinopse que eu fiz já é mais do que suficiente para você perceber que nós vivemos num mundo extremamente perigoso. Ou não é? É perigoso ou não é perigoso? Olha, irmãos, é tão perigoso o mundo que nós vivemos, que tem muita gente aí que se retrai da vida por causa do perigo do mundo. Tem gente que vive as 24 horas do dia dentro de casa e não sai para lugar nenhum, porque tem medo de sair, tem medo de viver. Há pessoas que vivem tão obcecadas com o perigo de serem atingidas por um vírus, de serem atingidas por uma bactéria, né? Que elas acabam se tornando pessoas hipocondríacas, tomam remédio para tudo, quer tomar remédio para se prevenir isso, quer tomar remédio para se prevenir daquilo, em tudo elas veem perigo. Eu lembro que alguns anos atrás, eu atendi uma pessoa no gabinete pastoral, e eu recomendei que ela viesse à igreja. Ela disse: ah, pastor, eu não posso vir à igreja. Eu digo: por que você não pode vir à igreja?
Não, pastor, porque quando há muita aglomeração de gente, o perigo da pessoa contrair um vírus é muito grande, e eu me previno de tudo. Olha, e um homem professor universitário. Esse eu não ando onde tem aglomeração de pessoas, eu não vou a shopping, eu não entro numa loja que tem muitas pessoas, eu me previno de tudo isso, você vê? A que ponto vai chegando o ser humano? Quer dizer, vai gerando um trauma, né? Há pessoas que ficam tão preocupadas com a crise econômica que o mundo atravessa, que quando elas conseguem um emprego para ganhar um salário mínimo, um salário vergonhoso, sabe, as pessoas, elas se seguram com tanta paixão por aquele emprego, porque elas veem aquele salário mínimo como a única forma delas manterem a sua vida, delas terem subsistência, delas terem sobrevivência. Isso é triste. Isso aniquila a vida das pessoas. Isso tolhe o desenvolvimento da vida. Pois bem, este Salmo 91 aqui, ele nos ensina a como viver num mundo tão perigoso como esse que nós estamos vivendo. As pessoas ficam aflitas, as pessoas ficam desesperadas, e elas estão perguntando a toda hora: como é que eu posso viver num mundo tão cheio de perigos como esse? Como é que eu posso sobreviver num mundo tão ameaçador? Como é que eu posso sobreviver num mundo tão cheio de problemas? É esta a pergunta que muitos fazem. Os governos, eles tentam desesperadamente encontrar uma resposta para a pergunta que as pessoas estão fazendo, que a sociedade está fazendo. Alguns governos acham que a solução, que a resposta que tem que dar para satisfazer a necessidade das pessoas é dar maior educação. Há outros governos que acham que a solução para que as pessoas vivam neste mundo tão cheio de perigo, tão cheio de problemas, sem serem atingidos pelos problemas, é que eles possam investir pesado na segurança pública. Investem muito dinheiro na segurança pública. Outros acham que a solução é fazer uma melhor distribuição de rendas. Outros dizem, não, a solução é investir na área de saúde. Mas o problema, meus irmãos, é que eles tentam fazer tudo isso, e a cada dia que passa, o mundo vai de mal a pior. Você vê, a nação mais desenvolvida do mundo, a nação que até então parecia ser a mais segura do planeta Terra, de repente mostra que não tem segurança alguma. Você vê o que aconteceu na América? Nunca se imaginava isso, e aconteceu, não tem segurança nenhuma. Então, a solução para que você possa viver seguro num mundo tão perigoso, olha, é uma resposta simples, absolutamente simples, e está no versículo 1 do Salmo. Vamos ler outra vez. O que diz aqui o versículo 1? Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Quem é o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente? Quem é este? É o que tem um conhecimento verdadeiro sobre quem é Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente é aquele que vive por fé. Este é o que está seguro. Então, para você ter uma segurança profunda, mesmo vivendo num mundo tão perigoso como este, a primeira coisa que você tem que ter é conhecimento do Altíssimo. Diga graças a Deus. As pessoas vivem aí fora aflitas, elas vivem aí fora desesperadas, elas vivem aí fora desequilibradas, porque o Deus que elas conhecem, meus irmãos, não é o Deus onipotente. Elas não conhecem o Deus onipotente, elas conhecem um Deus pequeno, um Deus insignificante, elas conhecem um Deus frágil, elas conhecem um Deus incapaz, um Deus que é dominado pelos homens, um Deus que tem planos, mas ele diz, Deus não pode fazer os seus planos se o homem não permitir, um Deus que é dobrado pelos homens através de jejum. Esse não é o Deus onipotente. Então você tem que conhecer o Altíssimo. E quem conhece Deus, diz o que para Deus? Está aqui: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Agora,
Para você abrir a tua boca e dizer Deus meu, olha, você tem que conhecer Deus. E você tem que manter uma relação pessoal com Deus. Quando eu digo meu Deus, olha, eu estou me referindo a alguém, meu irmão, que eu conheço. Alguém que eu tenho um profundo conhecimento dele. Eu estou me referindo a alguém que eu honro, a alguém que eu respeito, alguém que eu tenho uma relação que está acima de qualquer circunstância desta vida. Então ele é o meu Deus, independente de qualquer coisa. Independente de você, independente de fulano, de beltrano, ele é o meu Deus. Ou aqui, ou acolá, ele é o meu Deus. Na minha casa ele é o meu Deus. Se eu estiver no meio de um deserto, ele é o meu Deus. Se eu estiver no leito de um hospital, ele é o meu Deus. Se eu estiver no momento de paz, ele é o meu Deus. Se eu estiver no meio de uma guerra, ele é o meu Deus. Amém? Ele é o meu Deus. Agora, não basta apenas você dizer, ó Deus meu, ó meu Deus. Não. O salmista diz aqui, Deus meu, em quem confio. E aqui está a grande diferença. Você sabe que há muita gente que abre a boca e diz, ó meu Deus, ó Deus meu. Mas quando surge a primeira dificuldade, meu irmão, corre para macumba, vai fazer um trabalho, vai em busca de um pai de santo, de uma mãe de santo. Na primeira dificuldade, começa a fazer promessa para o santo, começa a correr atrás de fazer corrente de libertação, colocar o copo com água na frente do rádio. Ah, me dá um sal grosso aí para me proteger do diabo. Oh, me dá um óleo por causa das doenças. Irmãos, quem age desta forma não conhece Deus, não tem nenhum relacionamento pessoal com Deus. Essa pessoa que procede desta maneira, na verdade, não confia em Deus. E por isso você vê que as pessoas não desfrutam da proteção divina. Então, quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, em qualquer circunstância, em qualquer situação da vida, ele diz, Deus meu, em quem confio, em ti eu confio. Ele não diz, ó Senhor, eu confio em ti, mas o senhor sabe como é que é, a situação está preta, eu vou ali no terreiro de Umbanda buscar a ajuda dos orixás. Não é assim que muita gente faz ou não é? Ele não diz, Senhor, eu confio em ti, mas o senhor sabe como é que é, né? Eu vou buscar um reforço ali, eu vou fazer uma promessa para o padre Cícero. Eu vou acender uma vela para o Frei Damião. Ó Senhor, eu confio em ti, mas eu vou ali na seita da esquina fazer uma corrente de 13 sextas-feiras forte. Não. Na verdade, as tuas atitudes, meus irmãos, é que vão provar se a tua confiança em Deus é verdadeira ou se a tua confiança em Deus é apenas da boca para fora. São as tuas atitudes que provam isso aqui. Pastor, quer dizer então que o irmão está falando que eu tenho que ter uma confissão, eu tenho que dizer, meu Deus, Deus meu, em ti confio. Sim, só que preste atenção. Há muitas igrejas, meus irmãos, que dão muita ênfase ao poder da confissão. Mas a confissão por si só não tem nenhum valor. A Bíblia mostra que o poder não está na confissão em si. O poder está na seriedade da confissão, na verdade da tua confissão. Se você apenas confessa, mas a tua confissão não é verdadeira, não é genuína, se as tuas atitudes provam exatamente o contrário, isso não tem poder de nada. Isso não é uma coisa mágica. Confessa, irmão, confessa, diz com a tua boca, diz para Deus, eu confio em ti, Senhor. Não, tem que ser uma coisa verdadeira, tem que ser uma coisa aqui de dentro, tem que ser uma coisa que esteja, meu irmão, sabe, perfeitamente em harmonia com as tuas atitudes. Então, em primeiro lugar, você tem que conhecer Deus. Para você habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, primeira coisa, conhecer Deus. Eu vou te mostrar o Deus da Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, 1 de Crônicas. 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. São palavras do rei Davi, isso é uma oração de Davi.
Então diz assim, todos encontraram. Davi disse assim: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Olha, o povo de Deus não acredita nisto aqui. A grande maioria do povo de Deus acredita que o diabo é que domina sobre tudo, que o diabo é que tem força, que o diabo é que tem poder. Porque o diabo está fazendo, o diabo está acontecendo, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. A sensação que dá, meu irmão, é que Deus é um ser desse tamaninho, insignificante, impotente, e um diabo, ser poderoso, que está aí solto fazendo e acontecendo. Então, quem conhece Deus, como Davi conhecia, tem que ter uma confiança plena em Deus. Olha, e se tiver uma confiança plena em Deus, se viver realmente uma vida por fé, o que vai acontecer na vida desta pessoa? Se ela conhecer Deus como Davi conhecia, se ela tiver absoluta certeza que tudo que há nesta terra, tudo que há no céu, tudo que há na terra pertence a Deus, que Deus é o Senhor, que o reino é dele, que ele é chefe sobre tudo, que riquezas e glória vêm de Deus, que Deus domina sobre tudo. Olha, Deus domina sobre tudo, meu irmão. Nada acontece neste mundo, nada, absolutamente nada, sem que seja ou Deus fazendo, ou Deus permitindo que faça. Você acha que essas tragédias que acontecem, você acha que Deus está alheio a tudo isso? Você acha que Deus não podia impedir aquela tragédia nos Estados Unidos? Podia. Por que Deus permite, pastor? Olha, tem tantas coisas envolvidas nisso aí. Às vezes é a ira de Deus se manifestando dos céus. Às vezes é a ira divina se manifestando sobre essa terra. Então, se uma pessoa tem uma confiança plena em Deus, se ela vive realmente uma vida de fé, o que acontece? Vamos voltar lá no Salmo 91. Vamos ver o que acontece com esta pessoa. Salmo 91, versículo 3. Olha aqui a resposta. Diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Primeira coisa, Deus vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pastor, quem é esse passarinheiro aqui, pastor? O passarinheiro é um ser ardiloso, né? O passarinheiro é aquela pessoa que monta armadilha, é aquela pessoa que prepara laços, né? Para pegar o passarinho, para fazer o passarinho vítima da sua armadilha, né? Então quem é esse ser ardiloso? Quem é esse ser, pastor, que está sempre preparando laço, está sempre preparando uma arapuca, que está sempre criando situações que ameaçam profundamente a nossa vida? Olha, é o diabo agindo através dos seus ministros, através de anjos que assumiram um corpo de carne, e que Paulo disse são vasos de ira preparados para perdição. Eles agem de uma maneira sutil, eles vão tentando, sabe, de uma maneira bem sutil, escravizar você, eles vão tentando causar danos à tua vida. Às vezes, esse laço do passarinheiro é uma falsa igreja. Você já imaginou como sofre uma pessoa que não tem conhecimento de Deus e que acaba caindo nas armadilhas de uma falsa igreja? Eu passei quantos anos da minha vida escravo de um laço do passarinheiro? Quantos anos eu passei adorando ídolos, me prostrando diante de imagens, acendendo vela para santos, acreditando em purgatório? Quantos anos eu passei acreditando em corrente de libertação, que o diabo podia voltar, que ele podia entrar com mais certo na minha vida, acreditando em óleo, acreditando em rosa, acreditando em copo com água na frente do rádio. Então, às vezes, esse laço do passarinheiro aqui é um falso evangelho. Há um falso evangelho na praça que é lançado como laço, como armadilha, como arapuca para as pessoas. Jesus quer curar você, Jesus é poderoso, você que está doente, você que está assim, você que está assado. É verdade, Jesus tem poder para isso. Aí quando a pessoa vem, descobre que caiu numa armadilha. Agora, para ele fazer isso na tua vida, tu tens que pagar um preço, meu irmão. Não pode mais ir à praia,
Não pode mais assistir televisão, não pode mais sorrir, acabou o sorriso, tem que ser triste, tem que viver uma vida cheia de angústia, não pode mais ser uma pessoa alegre, acabou com tudo. Você agora tem que fazer corrente, você tem que dar todo o teu dinheiro, você tem que desafiar Deus numa fogueira santa. Isso é um laço do passarinheiro. Às vezes são falsos irmãos. Às vezes está dentro da igreja, está do teu lado, com Bíblia debaixo do braço, e é um laço do passarinheiro, é um ministro de Satanás, querendo criar situações que prejudiquem a tua vida espiritual. E você tem que estar muito alerta. Amém? Às vezes são falsos amigos também, né? Aquela pessoa que se finge de amiga, mas o objetivo dela é desvirtuar você do caminho de Deus. Às vezes são situações, meus irmãos, que tem um único objetivo: levar você a pecar contra Deus. Agora, independente do que quer que seja, se você viver por fé, se você habita no esconderijo do Altíssimo, se você descansa à sombra do Onipotente, Deus te livrará do laço do passarinheiro, meu irmão. Pode vir o laço que for, Deus diz: opa, eu te livro disso aí. Diga graças a Deus. Mas ele diz também aqui: ele te livrará da peste perniciosa. O que é essa peste perniciosa? No texto hebraico original, o sentido dessa expressão é a pestilência das calamidades. Então isso aqui pode ser calamidades naturais, isso aqui pode ser uma enchente. Você já viu o que acontece em várias partes do mundo? Aqui mesmo, quando chove torrencialmente, quantas pessoas perdem a vida? Quantas vidas são ceifadas? Isso pode ser um terremoto, essas calamidades podem ser um incêndio, isso pode ser uma tempestade violenta. Olha, Deus te livra de tudo isso. Mas aqui também está incluído, meus irmãos, aquelas enfermidades que de repente vêm e fulminam uma pessoa rapidamente. É a pestilência das enfermidades, é a peste perniciosa. Agora leia também o versículo 4. O versículo 4 diz assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Olha, está coberto pelas penas, está seguro debaixo das alas de Deus, significa você está sendo dirigido e você está sendo protegido única e exclusivamente pelo Deus da Bíblia, pelo Deus Todo-Poderoso. E isso só é possível quando a minha fé, as minhas convicções, estão todas elas direcionadas para Deus. Eu não posso direcionar um pouco da minha fé, 50% da minha fé para Deus, 10% para a Virgem Maria, 10% para São Jorge, 10% para um copo com água na frente do rádio, 5% para uma rosa ungida. Não. A minha fé tem que estar toda ela direcionada para Deus. 100%. E se eu fizer isto, meu irmão, olha, Deus vai me cobrir com as suas penas, sob as suas asas eu estarei seguro, a sua verdade é pavê. Olha, isto aconteceu com o povo de Israel, enquanto eles não se prostituíram com deuses estranhos. Enquanto era Deus somente, dirigindo, guiando, protegendo, e a fé deles era tudo voltada para Deus, isso aqui se cumpria na vida deles. Quando eles se desvirtuavam, virava tudo às avessas. Deixa eu mostrar para você um pedacinho disso. Em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11 em diante. Deuteronômio é um dos livros do Pentateuco, né? Todos acharam? Então vamos ler o versículo 11, diz assim, está falando do povo de Israel, está falando: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Aleluia. Olha, não havia com ele Deus estranho. O que Deus fez com eles? Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira, coalhada de vacas
e leite de ovelhas, com a gordura dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Olha só, quer dizer que não havia com o povo judeu Deus estranho. Não havia Deus estranho, não havia velas, não havia macumba, não havia cartomante, não havia quiromante, não havia budismo, não havia os santos católicos, não havia correntes, não havia fogueira santa, não havia culto de quebra da maldição. Havia apenas o quê? O Deus onipotente. Não havia Deus estranho. Está compreendendo? Não pode haver Deus estranho na tua vida. Se você não tiver Deus estranho, se tiver apenas um único Deus, o Deus onipotente, guiando você, dirigindo você, protegendo você, na hora das tuas angústias, tua oração é dirigida somente para Deus, você crê somente na palavra de Deus, Deus vai te cobrir com as suas penas, debaixo das asas de Deus, você estará seguro. Amém? Volte lá no Salmo 91, vamos voltar ao Salmo 91. Aleluia. Salmo 91, versículo 4. No finalzinho do versículo diz assim, a segunda parte do versículo, né? A sua verdade é pavês e escudo. O que eram esses pavês aqui? Eram escudos muito grandes, sabe? Escudos enormes, de madeira, revestidos de aços, que eram empurrados nas guerras contra os inimigos, por muitos soldados. Quem já viu o filme, que conta filmes épicos, deve ver isso aqui. Ia o batalhão, aí tinha aqueles pavês enormes, sabe? Muito grandes. E atrás dos pavês ficavam ali, às vezes, centenas de soldados, iam empurrando, iam indo de encontro ao inimigo, o inimigo mandando flechas, não atingia nenhum deles. Os escudos eram proteção individual. Os pavês protegiam um número muito grande de soldados, está compreendendo? Então, a sua verdade, a tua verdade é pavês e escudo. Então, se eu me agarro à verdade de Deus, olha, meu irmão, eu tenho um escudo protetor, meu irmão, contra qualquer arma dos inimigos. Se eu me agarrar à verdade de que Deus é soberano, a verdade de que Deus é que detém todo o poder, toda a autoridade, de que Deus domina sobre tudo, de que tudo pertence a Deus, a verdade de que Deus me salvou com salvação eterna, a verdade de que na cruz do Calvário Jesus destruiu o diabo, o maligno não nos pode mais tocar. Olha, se você se agarrar a estas verdades, meu irmão, tu tens pavês e escudo para te proteger contra qualquer arma do diabo, contra qualquer arma do inferno que venha sobre ti nesta vida. Agora tem que se agarrar a esta verdade aqui. A tua verdade é pavês e escudo. Tem que se agarrar à verdade de Deus. Versículos 5 e 6. Diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha, o terror noturno são as angústias da alma. Esse terror noturno aqui são as emoções desequilibradas, é o medo, é a depressão, sabe? É aquilo que ataca a mente da pessoa, que ataca às vezes o subconsciente das pessoas. Olha, uma grande parte da humanidade tem sido vítima desses males aqui. O terror noturno tem sido hoje o mal do século. Eu tenho lido muito sobre isso. Uma grande parte, mas uma grande parte mesmo da humanidade sofre de depressão, de angústia. As pessoas vivem na dependência de remédios controlados, de calmante, de antidepressivo, remédio para isso. Olha, é isso aqui, ó. O terror noturno. Agora, quem confia verdadeiramente em Deus, não se assusta com nada. Quem confia verdadeiramente em Deus, meu irmão, ele não teme nada. Quem confia verdadeiramente em Deus, o terror noturno não o pode alcançar. E se alcançar, Deus o livra. Amém? Mas ele diz mais aqui: nem da seta que voa de dia. O que é essa seta que voa de dia? São aquelas circunstâncias fortuitas da vida, que às vezes pessoas menos esclarecidas dizem assim: oh, isso foi um azar tremendo. Oh, pastor, olha, eu estava fazendo vestibular, pastor, estava me dando bem em todas as provas, estava arrebentando, eu tinha tudo para passar no vestibular, pastor, mas na última prova, olha, se não fosse o engarrafamento que eu peguei, perdi a prova. Oh, que azar desgraçado.
Isso é uma seta que voa de dia. E eu diz: olha, se você se apegar a mim, se você descansar à sombra do Onipotente, se você crer, se você me conhece, sabe que eu estou no controle de tudo, eu vou te livrar de tudo isso aí. Às vezes você liga a televisão, você ouve o noticiário e diz assim: a pessoa estava dentro de casa. No Rio de Janeiro acontece muito isso, né? Estava dentro de casa, no apartamento, de repente uma bala perdida entrou pela janela, pimba, pegou na cabeça o sujeito e matou o sujeito. Olha, isto é a seta que voa de dia. São situações fortuitas que acontecem, sabe? A qualquer hora, a qualquer instante, e pode acontecer na vida de qualquer um. Mas se você estiver debaixo da proteção de Deus, nenhuma dessas coisas pode atingir você. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, e o que é a peste que se propaga nas trevas? E esta mortandade que ele diz aqui, que assola ao meio-dia? Às vezes são epidemias que podem ceifar, meus irmãos, milhares e milhares e milhares de vidas. Naquela época era muito comum isso acontecer nas nações que habitavam o mundo. Eu falei no início da mensagem, quantas milhares e milhares de pessoas morreram no mundo por causa da peste bubônica, por causa da febre amarela. Na época da gripe espanhola, olha, foram milhões de pessoas que morreram. Então esta é a peste que se propaga nas trevas. Essa é a mortandade que assola ao meio-dia. Se de repente vier uma epidemia e começa a ceifar milhares de pessoas, a tua vida estará protegida debaixo do manto protetor de Deus. Aleluia. Amém? Versículo 7. Vamos continuar. O Senhor diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Olha, isso aqui está se referindo às guerras. Isso aqui tanto é a guerra militar como a guerra social. Numa guerra militar, como essa que está para ver aí dos Estados Unidos contra os países que dão apoio ao terrorismo, se você estiver lá no meio, você vê numa guerra 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a Bíblia diz: se você descansa à sombra do Onipotente, se você fez do Senhor o teu refúgio, olha, você vai ver com os teus olhos 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Isso é a guerra militar, mas tem também a guerra social. Nos tempos de paz, quando não há guerra militar, nós vemos aqui acontecer, que é a guerra social. Veja, por exemplo, o que está acontecendo hoje no mundo. Uma recessão econômica atingindo o mundo inteiro, empresas falindo, meus irmãos, milhões e milhões de pessoas desempregadas, os conflitos urbanos, o terrorismo aí, ó, se manifestando de todas as formas, de todas as maneiras. Isto é uma guerra violenta. Você já deve ter visto pessoas, talvez um vizinho teu, que está lá passando necessidade, passando fome. Pastor, meu vizinho tem 2 anos que perdeu o emprego. Ele sai, ele procura de um lado, ele procura do outro. Olha, pastor, tem dia que ele não tem um pão na mesa para comer. Mas isso pode acontecer na vida de qualquer um, ou não pode? Menos na vida daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo e descansam à sombra do Onipotente. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Né? Agora, o versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você veja que todas essas pragas, todas essas circunstâncias adversas, elas só devem recair sobre os ímpios. Só pode acontecer na vida dos ímpios. Só acontece na vida de um eleito de Deus, meu irmão, se ele está vivendo uma vida espiritual relaxada. Caso contrário, não pode acontecer. Se o eleito de Deus, se ele faz do Altíssimo a sua morada, se ele faz do Senhor o seu refúgio, a Bíblia diz: nenhum mal lhe sucederá. Eu creio nisto aqui, meu irmão. Eu creio nesta verdade. A palavra diz: somente com os teus olhos contemplarás e faz o castigo dos ímpios. Quer dizer que essas coisas é para acontecer somente na vida dos ímpios. Você vê o povo de Israel,
Ele passou pelas águas do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, eles passaram a pé enxuto, não sofreram nenhum dano, mas eles viram com os próprios olhos o quê? O castigo dos ímpios. Quando os soldados de Faraó entraram, Deus disse: agora estenda outra vez a mão, Moisés, estenda o cajado aí. O Mar Vermelho se fechou e morreram milhares e milhares de soldados de Faraó. Olha, meu irmão amado, minha irmã em Cristo, Deus já deu ordem aos anjos a teu respeito. Qual foi a ordem, pastor, que Deus deu aos anjos a respeito? Para que eles te guardem em todos os caminhos. Olha, em todos os teus caminhos. Anjo de Deus que recebe ordem para guardar a tua vida, para guardar a minha vida, se você estiver vivendo uma vida reta aos olhos de Deus. O que é que diz aqui? Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Por que não vai chegar nenhum mal? Por que nenhuma praga vai acontecer? Porque aos seus anjos dará o teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Mas se eu não fizer do Altíssimo a minha morada, o meu refúgio, se eu não fizer do Senhor o meu refúgio, do Altíssimo a minha morada, se eu não viver por fé, se eu não conhecer Deus como Deus verdadeiramente é, se eu não abraçar essas verdades da graça de Deus, olha, Deus não vai dar ordem a anjo nenhum a meu respeito. Eu sou salvo, eu sou um eleito, meu nome está no livro da vida, ninguém tira a minha salvação, mas enquanto estiver nesse mundo, eu não estarei vivendo debaixo do respaldo de Deus. Às vezes, meus irmãos, acontecem coisas na nossa vida, que a única explicação para aquilo que aconteceu é exatamente essa atuação dos anjos de Deus aqui. Não tem outra explicação. Lembra de Daniel na cova dos leões? Jogaram Daniel dentro de uma cova de leões, né? No outro dia o rei foi: ó Daniel, dá-se ao caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te salvar. O que Daniel disse? Ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que ele não fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência dele. Ou seja, Deus viu que eu tenho vivido uma vida reta aos olhos dele. Se você é uma pessoa justa aos olhos de Deus, meu irmão, isso também acontece na tua vida no dia de hoje. Nós temos vários exemplos aqui na igreja. Dono Lac, que está dando aula na escola agora de manhã. Dono Lac saiu um dia aqui da igreja, era um feriado, tive uma atividade na igreja, e ela ia pegar o ônibus na Dantas Reto, e ela disse que ia só ela no meio do feriado, a cidade toda nas praias, quando foi passar o feriadão, e ela disse que ia sozinha, de repente ela viu, apareceu um homem do lado dela, um zarrão. Ela escolheu assim, um homem disse: calma, minha senhora, fique tranquila, estou aqui para lhe proteger. Olha para o outro lado, olhou 5 ou 6 pivetes pronto para assaltar ela. Isso, eu estou aqui para te dar segurança, proteção. Pode provar, eu vou pegar o ônibus ali, vou com a senhora. E quando ela chegou no ponto do ônibus, que ela botou o pé no degrau e ela foi virar para agradecer o homem tinha desaparecido. O que é isso, meu? Qual a explicação para isso aqui, a não ser um anjo de Deus? Dona Líris, que está ali. Lembra, Dona Líris? A senhora ia para Fortaleza, né? Ia levando um dinheiro alto no bolso para pagar um compromisso meu. Aí ia no ônibus, quando chegou aquele trecho de Natal, Fortaleza, de madrugada, os bandidos pararam o ônibus, assalto. Tomaram tudo de todo mundo no ônibus. E ela disse que ficou tranquila, e vendo os bandidos vindo, só pessoa pegando tudo. E ela só fez dizer: Deus, os teus anjos estão acabados aqui para me dar proteção. E a mulher que estava de lado aflita: ai meu Deus do céu, todas as minhas economias estão aqui. Eu, Fortaleza, fazer umas coisinhas para vender, comprar renda, comprar isso, comprar aquilo. E ela disse: me dá para cá a tua carta, deixa comigo aqui. Como é que pode isso? Não foi assim, Dona Liz. Eu não estou inflando, não estou aumentando, não. Foi exatamente assim. E naquela época ela ia levando quase R$7.000 no bolso. E quando chegou na hora dela, no banco dela, o sujeito passou como se não se enxergasse ninguém. O que explica isso? Quem viu quarta-feira passada aqui, eu dando testemunho? Vocês aqui? Para a igreja de noite, na Kombi, no transporte alternativo, 2 bandidos desviaram, mandaram entrar numa rua ali em Salgadinho, começaram a tomar tudo das pessoas: dinheiro, aliança, relógio, celular. E ele disse: ai meu Deus, bota a carteira. Ele pegou a carteira na mão, quando o sujeito pegando, ele botou no bolso. Quando chegou na vez dele: cadê a tua carteira? Está aqui no bolso. Perguntei, só para saber, só curiosidade. Dá para explicar uma coisa dessa? Cadê a carteira? Está aqui, voltei de volta para o bolso. Tudo bem, tranquilo, pode ficar com ela aí. Qual é a única explicação para essas coisas, meus irmãos? Anjos de Deus
em ordem de Deus, para que te guarde em todos os teus caminhos. Quando meu filho afogou na piscina, morto, eu ressuscitou meu filho. Aí minha esposa levar ele ao médico. Antes médico, todos os exames, o médico disse: espera aí, vocês têm certeza que essa criança se afogou? Claro. Vocês viram? Nós estávamos lá, foi ninguém que disse para não, nós somos presentes. Vocês têm certeza que essa criança passou 5 minutos dentro d'água? Absoluta certeza. A médica disse: não estou entendendo isso. Tinha que ter algum vestígio de água no pulmão, não sei aonde, nos brônquios. Não tem nada. Quem que fez isso? É possível? Anjos de Deus que recebem ordem de Deus para que nos guarde em todos os nossos caminhos. Meu. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Versículo 13. Pisará o leão e a aspe, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Quem são essas coisas aqui? Quem é esse leão, essa aspe? Quem é esse leão? São os filhos do diabo. São mensageiros de Satanás, meus irmãos, que às vezes procuram criar problemas, às vezes procuram sofrimentos na tua vida, às vezes procuram criar dificuldades. O apóstolo Paulo, ele enfrentou muitas serpentes, ele enfrentou muitos leões ao longo do seu ministério. Gente que se intrometeu no meio do apóstolo, que se passar por auxiliador de Paulo, e que, ao de das contas, era o inimigo de Paulo, mas no fim de tudo, ele todos eles e acaba vitorioso. Aleluia. Quantos leões aparecem no teu caminho? Quantas áspides, meus irmãos? Quantos leõezinhos eu já tive que enfrentar na igreja? Quantos? Eu pisei todos eles em nome de Jesus. Todos têm exceção. Quantos aparecem, quantos eu vou pisar? Versículo 12. Porque a mim se apegou com amor. Aleluia. Poloei a salvo. Conhece o meu nome. Olha, quem se apega a Deus com amor tem direito ao livramento de Deus. Quem é este? Porque a mim se apegou com amor. É a pessoa que obedece a palavra, mas obedece de uma forma obstinada. É aquela pessoa ao próximo. É aquela pessoa que é uma pessoa perdoadora. É aquela pessoa que é submissa às verdades que Deus constituiu. Ela é submissa ao pastor. É aquela pessoa que é fiel nos dízimos. É aquela pessoa que é generosa nas suas ofertas. É aquela pessoa que não falta cultos, motivos banais. Este é o que Deus está dizendo. Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei. Por a salvo, conhece o meu nome. Olha, esta igreja aqui conhece o nome de Deus. O nome do nosso Deus é Buda. O nome do nosso Deus não é Maomé. O nome do nosso Deus não é Ia. O nome do Deus não é Padecís. O nome do nosso Deus é Jesus. Jesus é o nome do nosso Deus, graças a Deus. Nós conhecemos o nome de Deus. Porque conhece o meu nome. Versículo 15. Ele me invocará e eu lhe respeitei. Na angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorifiquei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Veja o quanto é importante você habitar no esconderijo do Altíssimo, você fazer do Senhor refúgio, você se apegar a Deus. Veja a importância disso. No dia que você invoca a Deus, Deus te responde. Nas horas de angústias da vida, eu estarei com ele, eu livrarei. Irmão, todos nós enfrentamos momentos de angústia na vida. Não imagine você que você se tornou um cristão, porque Deus te deu vida, porque o Senhor te traz treva para a luz, você vai viver no mar de está redondamente enganado. O Senhor disse: no mundo tereis ações. Vem dia de angústias, vem momentos de dores, vem momentos de aflições, mas o Senhor, dia da tua angústia, eu estarei com ele, eu estarei contigo, eu estarei ao teu lado, vou te livrar dessa angústia, eu vou te livrar desse sofrimento, eu vou te livrar desse problema. A promessa de Deus é de vida longa, saciá-lo-ei com longevidade, mostrarei a minha salvação, vida plena, vida abundante, meus irmãos, mas somente para aqueles que se apegam a Deus com amor. Amém? Se não se apega a Deus com amor, se não vive por fé, no angústia, Deus está contigo. Na hora que você clama a Deus, não tem resposta de Deus. Na hora dos sofrimentos, na hora de grandes lutas, você não tem escudo, não tem pavês, inimigos lançam setas, lançam flechas e atingem você. Será que isso que tem acontecido com a grande maioria do povo de Deus? Não habitam no esconderijo do Altíssimo,
não descansa do onipotente, não crê nas verdades de Deus. Você fala para o povo de Deus hoje que Deus é soberano, você vai com briga. Não, soberano é o homem. O homem que tem livre-arbítrio, o homem manda em Deus. Você fala de Deus hoje, salvação é eterna, que salva uma vez, salva sempre, que das mãos de Jesus nem de arrebatar um cristão. Olha, o mundo inteiro religioso se volta contra ele, diz que é heresia. Você diz que o diabo foi derrotado na cruz, eles partem em defesa do diabo. Como é que você se atreve a falar do diabo dessa maneira? Você não respeita o diabo. Como é que você fala dessa do pobrezinho? Ele está solto, ele está aí mesmo, ou ele vai voltar com mais 7. Aí por isso você vê o povo de Deus viver uma vida desgraçada. Não tem respaldo de Deus, ora não vem resposta, não tem escudo, não tem pavê, não vê a salvação de Deus na hora dos problemas, na hora das crises, na hora das lutas, na hora dos problemas financeiros, não vê a salvação de Deus. Salvação aqui não é salvar a vida eterna, não. É a ação, meus irmãos, das situações adversas que a vida nos proporciona. Jesus curava, tua fé te salvou da doença, salvou da enfermidade. Essa salvação Deus está se referindo aqui. E se você vive de mundo, meu irmão, sem desfrutar da salvação de Deus, olha, a tua vida vai ser uma vida de sofrimento, de graça, de derrota, de aflições, e depois você não pode com a culpa em Deus. Então, para terminar, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Pessoa que se apegou a Deus com amor, meu irmão, ela ama a palavra, ela ama a verdade, ela coloca Deus em primeiro plano. Ela não coloca o marido, a esposa, não coloca o filho. Não, Deus está em primeiro lugar. Uma pessoa que se apegou com amor, ela não falta culto da igreja por motivos banais. No passado eu exortei a igreja de manhã, eu exortei a igreja à noite. Eu digo, por que quarta-feira tanta gente igreja, quarta-feira à noite? Chegou quarta-feira à noite, é a mesma coisa. Quando vocês não estavam aqui quarta-feira à noite, será que eu estava por um motivo justo ou por um motivo banal? Você estava fazendo de tão importante quarta-feira à noite, era mais importante que você estar na igreja. Pastor, realmente, por um motivo banal, isso mesmo, foi comodino. Então você não tem pegado a Deus com amor. Então se você não se apega a Deus com amor, você não pode contar com o livramento de Deus. Hora do sufoco, olha, não conte com a salvação de Deus, Deus vai te salvar daquele sufoco. É isso que a Bíblia está mostrando aqui. É isso que o salmista está exortando o povo de Deus. Quem se apega a Deus com amor é fiel a Deus dízimos. Quem se apega a Deus se envolve com a obra, se envolve com a igreja. Ele sente prazer em trazer o mantimento da casa do Pai. Ele não trata Deus mendigo. Ele se apegou a Deus com amor. Quem se apegou a Deus com amor não se levanta contra o irmão, não se levanta contra a autoridade do pastor da igreja. Porque ele sabe que toda a igreja representa o próprio Deus. Então, a mensagem de Deus, igreja, esta manhã é esta. Viver num mundo tão de perigos, viver num mundo tão tenebroso como o que nós vivemos. O problema, sabe o que é? É que as pessoas veem os perigos, elas veem os mal acontecerem, elas nunca acreditam que vai acontecer com ela. Elas sempre acreditam que só pode acontecer com o vizinho. Até que acontece na vida dela. Eu não imaginava nunca coisa dessa na vida. Sempre nós temos o defeito de achar só acontece com os outros. E aí vamos relaxando. Vamos vivendo a vida de maneira. E aí vamos brincando com as coisas de Deus. Vamos negligenciar. Vamos semeando uma má semente. Até o dia que acontece. Ai meu Deus do céu. Eu nunca vi na vida que isso pudesse acontecer. E na hora que acontece, a pessoa não tem o respaldo de Deus. Ela não está coberta pelas asas, ela não está protegida debaixo das asas do Altíssimo. E aí o sofrimento é grande. Eu pergunto a você nesta manhã: você tem, meu amado, habitado no esconderijo do Altíssimo? Você tem descansado a sombra do Onipotente? Você tem lido o Deus da Bíblia? Esse Deus, Senhor dos céus e terra, esse Deus que é poderoso, esse que controla todas as coisas. Você tem crido nessas verdades da Bíblia? Você tem vivido a tua por fé nesse Deus, nesta palavra? Você tem apegado a Deus com a verdadeiramente? Um exame agora da tua vida. Faça um exame prospectivo. Para que amanhã você não diga, a sigla me enganou. Eu não imaginei que era essa forma. Que eu nunca sei que isso pudesse acontecer. O Espírito de Deus está exortando a igreja esta manhã. A palavra está dizendo: desperta, desperta, ó tu que dormes.
E quem tem ouvidos, ouça. O Espírito falou à igreja na manhã. Em nome de Jesus.